Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Eu sou o Gesiel Elias e é um prazerzaço ter você aqui conosco. Lembrando que esse episódio chega até você com a força de Medicom, medicamentos especiais. Especializada em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de te oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code ao lado e obtenha vantagem exclusiva utilizando o cupom PODCAST para ganhar 5% de desconto na sua compra. E Cristal Distribuidora, referência nacional há 38 anos em materiais hospitalares e medicamentos. Com 3 centros de distribuição no Brasil, garante logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code ao lado e obtenha 5% de desconto na sua compra utilizando o cupom PODCAST Saúde. Depois de apresentar os nossos parceiros, é hora daquilo que interessa, a nossa entrevista. Acompanhe. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. E hoje, para falarmos sobre por que empresas da saúde não crescem e como mudar isso, eu tenho orgulho de receber ele, que é economista e CEO da Biz Mindset, consultoria de aceleração de negócios que tem a saúde como um dos seus principais segmentos. Ele já foi diretor institucional do Hospital Mãe de Deus, consultor de estratégia e inovação da Unimed Porto Alegre e atua hoje consultivamente para diversos hospitais, clínicas e sociedades médicas. Uma das nossas crenças é que o negócio em saúde de não sou... Opa, pera um pouquinho, deixa eu ler certinho isso aqui, porque vai ficar mais bonito para todo mundo. Aspas para ele. Uma das nossas crenças é que o negócio em saúde de não souber ouvir o paciente, acompanhá-lo numa jornada mais longa do que simplesmente a doença e não gerar o valor ao mesmo, de forma longeva, não terá sucesso para os próximos anos. Para a gente entender como todo esse ecossistema funciona, nosso podcast tem o orgulho de receber aqui Thiago Baist. Seja muito bem-vindo, vamos conversar bastante, mas antes de tudo, quem é o Thiago e o que tu faz além de dar entrevista aqui para a gente? Legal, Gesiel. Eu acho que é uma satisfação falar em cima desse tema saúde e negócios, né? Até porque eu acho que uma temática muito forte que nós vamos tratar aqui é de que a saúde já há algum tempo e mais do que nunca ela precisa ser olhada sob a perspectiva de negócios, tá? E antes que alguém que esteja nos escutando pense assim, nossa, mas saúde não é cuidado, não é assistência, é cuidado, é assistência, mas ela precisa ser olhado sob o ponto de vista de negócio para ela ter sustentabilidade, né? Falando um pouquinho do Thiago e da Biz Mindset, né? Eu sou economista de formação, que ao longo dos anos trabalhou em grandes empresas, multinacionais, em empresas de diferentes segmentos, mas nos últimos anos, Gesiel, a gente direcionou o nosso tempo para trabalhar de uma forma consultiva, de uma forma de assessoria para empresas e muitas delas no segmento de saúde, né? Por que a gente entendeu isso? A gente entendeu que a nossa formação de negócio, olhar de mercado, olhar do entendimento de como as coisas precisam funcionar para gerar melhor resultado para cliente, para o empresário, para o ecossistema que movimenta a economia, era importante que a gente conectasse o nosso conhecimento aos médicos, né? Acho que um pouco antes de nós começar a nossa conversa aqui, nós estávamos falando, né,
de que talvez lá no passado o ser médico era passar no vestibular, né, e a gente já começava a dizer esse vai ser um profissional bem-sucedido pelo simples fato de Bastava o título. Bastava o título, bastava fazer a faculdade, porque obviamente o estudo da medicina ele gera um conhecimento diferenciado, um conhecimento superior ao conhecimento do cidadão convencional, né, pelo estudo, pela complexidade, e lá atrás, né, bastava você estar com esse diploma na mão e ser procurado, né, o paciente vinha atrás, né. Nos últimos anos, a gente tem proliferação de faculdades, a gente tem proliferação de fontes de informação sobre saúde cada vez mais plurais, e esse médico, ou essa clínica, ou esse hospital, ou essa sociedade, eles estão lidando hoje com um ambiente extremamente competitivo, né? E aí, não basta ser apenas médico, né? A gente precisa ter o olhar das coisas como negócio. Então, a Biz Mindset ela veio se especializando em se conectar com esse grupo de médicos, né, para que nós tivéssemos um conhecimento complementar, que é o conhecimento da medicina, o conhecimento da assistência ao paciente, das melhores práticas assistenciais, mas também combinar isso com conhecimento de gestão, conhecimento de negócio, conhecimento da geração de valor e de diferenciação para o paciente, que vão fazendo com que a gente consiga dar sustentabilidade na linha do tempo para essas empresas de saúde. Acho que um pouco do abre aspas que você comentou aqui, né, para a gente tentar ser um pouco mais claro, eu acho tudo aquilo que todo o conhecimento, que é o conhecimento simplificado, o conhecimento básico, e que a gente, aplicando ele à área da saúde, é o conhecimento daquele que trata o paciente apenas pela dor que ele apresenta no consultório, pela dor que ele apresenta quando ele procura o hospital, ele está gerando um valor, mas ele está gerando um valor ainda baixo para aquele paciente, né? O futuro, né, do desenvolvimento de qualquer empresa na saúde é olhar para esse paciente e entender que ele é muito mais valoroso do que aquele único dia que ele está com dor. Ele tem uma vida antes da dor, ele tem uma vida durante a dor e ele tem uma vida pós a dor, né? Nos últimos meses, Gisele, a gente fez na nossa consultoria pesquisas com mais de 1.500 pacientes de diferentes especialidades, de ortopedia, de oncologia, de neuro, de cardio. Isso tudo da base de dados de vocês. Tudo isso da nossa base de dados, porque quando a gente assessora uma empresa de saúde, a gente não para apenas no nosso conhecimento. Claro. A gente vai beber do conhecimento de quem é a figura mais importante de todas, que é o paciente. Sim. Né? Que é o decisor e o influenciador desse processo. Então, quando a BIS hoje assessora uma clínica, assessora um hospital, assessora uma sociedade médica, muito daquilo que a gente orienta vem do nosso conhecimento, da nossa expertise pregressa, mas muito vem da nossa investigação mercadológica do que é importante para as pessoas. E o que está, sem dúvida nenhuma, e aqui eu dou um spoiler aqui para todo mundo que está nos ouvindo, as pessoas estão pedindo para ser mais ouvidas nas suas consultas, ser mais ouvidas nos consultórios, para que elas estão dizendo que se elas puderem ser cuidadas antes da dor, durante a dor e depois da dor, elas estão dispostas, inclusive, a investir mais nisso, né? Você estava me falando recentemente aqui de um exemplo pessoal. Meu exemplo, da dentista. Né? Então, assim, a dentista, o Gesiel vai na dentista por uma questão pontual. Isso. E a dentista tem a habilidade de entender que o Gesiel tem um antes do consultório, um durante o consultório e um depois do consultório, né? E ela consegue propor um conjunto de tratamentos que são, de ponto de vista assistencial, importantes. Então, não é nenhuma venda de algo que o paciente não precisa. Isso. Né? Mas consegue Ela identificou o meu problema e trouxe uma solução, me apresentou uma solução. Aí a decisão era minha.
Mas como eu já estava procurando, bom, aí ela casou a oportunidade com a vontade, né? Perfeito. Aí comprei. Fazer o quê? Mas eu acho que isso é muito bacana, né? Agora, se você pensar, Gisele, uma parte da atitude que esta profissional teve contigo, ele é uma atitude não apenas de uma especialista no segmento da saúde, ele também é de alguém que está se desenvolvendo comercialmente, se desenvolvendo como gestão, porque por trás dessa conversa contigo tem a sabedoria de que o paciente pode e precisa muito mais daquilo que ele está consumindo naquele momento. Ela entende que o relacionamento continuado faz sentido, ela entende que as condições, o preço, as condições de pagamento são importantes, claro, né? Ela entende um ecossistema de variáveis que eu particularmente coloco no mundo dos negócios, né? Então, eu não sei nem quem é exatamente a dentista, mas me falhou o nome mas dela. Eu dou os Elizabeth é o nome dela. Elizabeth, agora o sobrenome não vou lembrar. A Elizabeth ou não Elizabeth, ela está se credenciando a ter uma longevidade muito maior no negócio dela, porque ela consegue já visualizar o paciente Gisele como um ciclo de vida muito mais amplo daquele que foi simplesmente lá corrigir, fazer uma limpeza, Sim. fazer retirar uma cárie, né? Então, acho que essa é a grande tônica do que a gente vem falando hoje, né? Da importância do médico se desenvolver como gestor. E se ele não puder se desenvolver, que ele conte com profissionais que são capacitados para ajudar ele nessa empreitada que vem pela frente. Tu que é então do ramo, concorda com o nome do programa então aqui que a gente criou, né? Nome Saúde e Negócios, porque um anda atrelado com o outro. No início a gente até pensou, mas né, será que tem a ver com todo mundo? Todo mundo. Todo mundo que trabalha com a saúde, o comprador está se vendendo pro distribuidor quando está comprando um remédio. Eu preciso de tanta remessa, talvez tu consiga me vender com um preço mais acessível. Tudo é negociação. Então, está dentro da saúde e eu estou negociando. Então, está aí mais alguém que valida o nosso programa aí, Lino. Viu que a nossa ideia foi boa? Por que tantas empresas da saúde têm dificuldade de crescer, mesmo com alta demanda de mercado? Olha, Gisele, acho que uma característica, de novo, né, a gente sempre vai encontrar algumas exceções, né, alguns comportamentos e histórias diferentes, mas na média, a empresa de saúde, ela muitas vezes ela é idealizada e estruturada por um conjunto de profissionais da saúde que da noite para o dia teve o insight de, puxa, agora eu vou botar uma clínica. Agora eu vou botar um centro de imagem, agora eu vou botar um consultório dentário. E se a gente prestar atenção neste passo, que é o passo de negócio na saúde, muitos desses profissionais eles foram educados e talhados a cumprir uma função diferente da função de negócio. Eles foram talhados e educados a resolver dores dos seus pacientes. Né? Então ele passa todo um curso de medicina, um curso de odonto, né? E ele passa o tempo inteiro aprendendo a resolver. Ele é muito resolutivo. Quando a gente começa a falar em ter um negócio, a gente começa a falar de CNPJ, de impostos, de legislação, de sistema, de fluxo, de preço, de cliente, de produto, de serviço, onde estaciona, convênio. Então, se você olhar... Funcionário. Se a gente olhar o conjunto de variáveis que existe no simples fato de ser um médico para ser dono de uma clínica ou dono de um consultório, ele da noite para o dia, ele carrega um conjunto de variáveis pelas quais ele não foi treinado até então. Então, geralmente, esse processo ele é um processo muito dolorido, porque das duas uma. Ou esse médico, esse dentista, ele vai buscar um conhecimento,
E aí isso tem um tempo para isso, e cada vez que ele vai buscar esse conhecimento, muitas vezes ele precisa abrir mão do seu tempo de médico, né? Então a gente tem muitos clientes hoje que eles nos reportam assim, pô, Thiago, eu tô fazendo curso de gestão, eu tô fazendo curso de inteligência artificial, eu tô fazendo curso de finanças, mas cada vez que eu tô nesse curso eu não tô operando. Uhum. E a minha fonte de pagadora, a minha fonte de vida tá na cirurgia. Eu falo, olha, realmente é um desafio, porque você precisa se afastar da sua rotina de médico tradicional para poder se desenvolver como gestor. Eu acho que quem pode fazer isso deveria fazer, mas também a gente tem essas buscas e essas alternativas. A gente tem assessorias, tem consultorias como a nossa, mas assim como também tem contador, tem advogado, tem publicitário. O que a gente sempre recomenda é de que as coisas não andem sozinhas. E aí, respondendo a tua pergunta de origem, por que as empresas não crescem, é quando este médico que idealiza uma empresa de saúde resolve que ele vai tocar a coisa sozinho. Tocar os negócios sozinho, hoje, é um dos maiores motivos pelos quais elas não têm vida longa, né? Porque sozinho você não troca, você não divide as tomadas de decisão, você não divide as responsabilidades, né? E o mercado é cada vez mais complexo, né? Então, assim, se você quando divide isso com alguém já é desafiador, que dirá sozinho, né? Então, eu acho que uma recomendação muito grande que a gente dá é sempre buscar ajuda toda vez que aquele conhecimento se apresenta como novo, como desafiador, né? Buscar essas alternativas, porque senão a tendência é ou não ter vida longa, né? A maioria, quase 83% das empresas que são abertas no Brasil, elas terminam em 5 anos, né? Pois é, esse dado eu já vi em vários podcasts pessoas falando. É que as empresas que eu conheço, né, meus amigos aí, elas já são consolidadas, são 30, 40 anos de empresa, então a gente não vê esse fluxo de empresa quebrando. É realmente um dado verdadeiro. Então, agora é a primeira pessoa que me fala particularmente isso aqui. Então, eu já escutei em podcasts, 5 anos é o tempo médio dos empreendedores durarem no Brasil. 83% não sobrevive a 5 anos. Claro que a gente está falando aí de todos os segmentos da economia. Mas eu te diria assim, há 3 dias atrás, nós fizemos um trabalho para um cliente onde nós estudamos por 3 meses, 4 meses, estudamos uma evolução do negócio dele e a gente chegou à conclusão que era melhor não fazer, por dados, pela análise macroeconômica, por preço, por competitividade, por dificuldade, por complexidade. E a nossa reunião, Gisele, em vez de ser uma reunião que nos deixava triste, ela nos deixou feliz, porque também é um diferencial você estudar e saber não fazer as coisas, porque acho que o grande jogo dos negócios é fazer bem feito, estruturado, para ter vida longa, né? Então, quanto mais a gente consegue estudar, e aí por isso eu falo muito de pedir apoio, pedir ajuda, né? Pedir ajuda para estudar, pedir ajuda para refletir, para pensar, para criticar, né? E tem uma coisa que eu dou aula, Gisele, aqui no MBA da PUC, aqui em Porto Alegre e também no MBA em Caxias. E falo muito para os meus alunos da importância de cuidar com o que a gente chama do algoritmo hoje, que é o algoritmo que concorda o tempo inteiro com a gente. Né? Então, perigoso isso. Eu vou fazer uma analogia aqui com as redes sociais, mas como é que a gente está gerindo as nossas redes? Né? A gente coloca nas nossas redes, a gente segue e a gente deixa ser seguido, via de regra, por tudo aquilo que concorda com a gente. Né? Então a gente tira e a gente não segue quem vota diferente, quem pensa diferente. Torce para o time contrário. Torce para o time contrário. Então, o que a gente faz? A gente fica com um grupo que pensa igual a gente, né? Concorda com a gente. E às vezes o grupo é grande, né? Daí tu acha que tu tá abafando.
via de regra, tudo que a gente faz, todo mundo bate palma. Isso. Por quê? Porque todo mundo concorda com a gente. Tem 300 mil pessoas que gostam de mim, sim, mas é o teu grupinho. Mas o desafio é que a partir do momento que você está bebendo de um grupo que pensa igual a você, e se o teu negócio for essencialmente para esse grupo, talvez isso não seja um problema. Mas normalmente não é. Normalmente os negócios são para todo mundo, ou para um grupo muito amplo de pessoas. Então, o que acontece no mundo dos negócios, assim como acontece nas redes sociais? Se você fizer um trabalho e perguntar só para o seu grupo se você deve investir, se você deve lançar um produto, se as pessoas comprariam ou deixariam de comprar uma ideia, você vai receber respostas de pessoas que pensam muito parecido com você. Então é muito provável que você receba um sim, você seja sempre muito apoiado por validado toda hora. Mas a questão é que o cliente verdadeiro talvez não seja o cliente deste grupo. Então vamos sempre resgatar aqui a tua dentista, né? Uhum. Se ela tiver ideias de desenvolvimento da clínica odontológica dela e perguntar só para o grupo dela, ela vai tomar um conjunto de atitudes. Mas o certo era ela falar com vários Gesiel, que é o público dela, que é o público que pode dar uma opinião, pode fazer uma crítica, e aí poder, por isso que geralmente esse indicador assim, de 83% dos negócios não parar em pé, é aquele empreendedor que conversa com a esposa, conversa com os filhos, com 2 amigos, acha que a ideia é boa, valida num grupo pequeno, aluga um consultório, aluga um prédio, aluga uma clínica, compra uma máquina, mas esqueceu de pesquisar se tem cliente, como é que paga, como é que é o plano, quanto que o plano está pagando, quanto que tem de investimento para vigilância, né? Então, assim, quando a gente olha as coisas de uma forma mais ampla sobre a perspectiva do negócio, eu confesso dizer, assim, é bastante complexo. Talvez seja tão complexo quanto a própria trajetória de aprender a ser um bom médico, né? Então, eu acho que essa questão dos negócios não crescerem, não se desenvolverem, muitas vezes tem essas questões de tocar o negócio sozinho, não pedir apoio e ouvir apenas a opinião de pessoas que concordam consigo. Eu sei que, só buscar aqui a Biz Mindset. Desde que ano ela foi criada? De 2016, está fazendo 10 anos. 10 anos, já não é mais uma startup. Já passou dos 5 que todo mundo... Já estamos consolidados no mercado. Mas assim, a principal diferença, eu sei que vocês atendem vários públicos, pelo que eu entendi, mas de atender uma pequena clínica, uma grande clínica, um grande hospital que já está estruturado, um grande hospital que está virado, que eu conheço o hospital que está virado de cabeça para baixo, e tem uns que parece que estão aqui, quando eles começam a subir de novo, que muda talvez a mentalidade. E se vocês fazem também essa pré-consultoria, que nem tu disse que esse aí foi o Neto que desistiu do negócio, mas ele talvez adiou o negócio dele. Perfeito. Essa consultoria prévia também acontece corriqueiramente, acontece quase sempre ou esporadicamente que acontece. E o grande hospital também é atendido por vocês? São todos os públicos, então, dentro da saúde? Todos. São todos os públicos, e eu acho que é excelente tu trazer esse ponto, né? Eles são todos atendidos por nós, vou te dar algumas referências aqui, e eles têm uma metodologia que durante um bom percurso ela é a mesma para todos, tá? O que vai fazer com que exista uma diferença é depois como acelerar o negócio, mas vamos lá. Se a gente pegar uma clínica pequena, pegar um hospital pequeno, ou um hospital médio, um hospital grande, se a gente pegar uma empresa com muita dificuldade financeira e outra bastante saudável, em todos os casos, Gisele, a gente tem uma primeira etapa que a gente chama de assessment. Assessment trazido para o mundo da saúde seria uma anamnese muito bem feita, que é
Quem é esse cara hoje? Quem é essa empresa hoje? O que ela faz? Quanto que ela fatura? Como é que é o processo? E a gente chama isso de investigação. Esse assessment é uma investigação da porta para dentro. O que acontece da porta para dentro dessa clínica, da porta para dentro desse hospital, seja pequeno, médio, grande, tá? Segundo ponto, Gisele, a gente vai entender o que acontece da porta para fora. Ou seja, quem são os clientes, qual é a oportunidade que essa clínica teria, que esse hospital teria, que não está vindo para dentro desse hospital, né? Que a gente chama de mapeamento de mercado e mapeamento de oportunidade, né? Isso aí é ouvir o paciente. Ouvir o paciente, ouvir o mercado. Assim, vamos lá, qualquer um que está nos ouvindo hoje tem um cliente e tem um não cliente. Então, talvez para quem está ouvindo assim, você domina bem o que está pensando a quem não é teu cliente. Por que esse cara que não é teu cliente ainda não é? Com certeza tem uma explicação. A tua mensagem não foi suficiente para trazer ele, o teu preço não foi suficiente, teu produto não foi suficiente, teu processo não foi suficiente. Então, quando a gente está falando como o nosso trabalho é melhorar os negócios, é imprescindível de que a gente olhe a empresa da porta para dentro, mas a gente olhe muito o lado de fora, que é onde está o dinheiro novo. Então, de novo, seja ele pequeno, médio ou grande. Ô, João, presta atenção nisso aqui, cara. O dia que tu for criar o teu negócio, eu vou anotar tudo aqui, cara. O dia que nós for criar o nosso negócio, nós vamos ter que saber isso aí. Tem. Porta para dentro e porta para fora. Cara, essa analogia é muito boa. Porta para dentro e porta para fora. E aí, por isso eu faço um pouco da analogia também, Gisele, da história das redes. Uhum. Né? Porque se você só consultar os seus atuais clientes, vamos imaginar que a gente tem aqui, né, que possa estar nos ouvindo aqui, alguns gestores de clínicas, de hospitais, enfim. Se você pegar e entrar numa sala de reunião e discutir uma ideia com os teus funcionários e perguntar para os clientes que são teus clientes, ali sai um conjunto de ideias que podem ser muito boas, mas elas não são as ideias que vão trazer quem está do lado de fora. Uhum. Porque quem está do lado de fora não te conhece, tem outras ideias e por algum motivo eles não vieram até agora para a tua empresa. Então, a gente faz muito essa etapa, a gente valoriza muito essa etapa e tem uma coisa importante, Gisele, aqui, normalmente, eu fui pessoalmente, eu fui diretor aqui do mercado do Rio Grande do Sul, eu fui diretor da Claro, fui diretor do Grupo RBS, fui diretor das Lojas Colombo, fui presidente de empresa do indústria moveleira. Em todos esses casos, quando a gente está dentro do negócio, a gente perde o poder, muitas vezes, de escutar aquele que não é cliente. Você perde o poder você às vezes não tem tempo para isso, você não consegue mais fazer nenhum cliente oculto no seu próprio negócio, né? Tu conheceu o seu, como é que eu posso errar o nome dele? Adelino Colombo. Eu fui funcionário da Colombo também, só que eu não conhecia ele. Vou contar essa história ligeirinho pra ti, pra tu poder se situar depois. Um dia eu tô lá, eu era estoquista / vendedor. Eu tava lá arrumando meus secador de cabelo, coisa lá para vender. Entrou um senhor na loja e começou a bater nas mesas. Bigodão olhando. Tem como me vender uma mesinha dessa aqui? Eu disse, olha, eu acho que tem, né? Qual dessa aí o senhor gostou? Não, gostei bastante dessa aqui, com essas cadeiras aqui, mas eu tô achando muito caro. Eu não sabia que era o dono da Colombo, né? Daí na época acho que dava 1.900, tudo junto, o conjunto dava 1.900 ali que ele queria. Será que eu tenho crédito para comprar? Se não tiver, a gente arruma, eu levando ele como fosse um funcionário normal. Aí eu vou conseguir meu documento para ti. Olhei Colombo. Então, eu cheguei e comecei a tremer, né? Busquei, tinha o cadastro dele, óbvio que o cara, né? E aí veio o gerente da loja. Ô, seu Colombo, me abraçou. Esse é o dono da Colombo, tá te atendendo bem, o rapaz. Muito bem, teu treinamento tá muito bom.
É assim que tu tem que ouvir o cliente, às vezes tu tem que te passar como cliente. Ele me deu uma aula ali, como que a gente tem que ouvir como cliente da própria loja, muitas vezes. Perfeito. E tu vê, o cara tem essa humildade de chegar ali, e se eu tivesse atendido ele mal, ou sei lá, não tivesse feito o que ele queria, talvez ele tivesse me dado uma outra explicação. Mas não está longe do que tu está dizendo, né? Entender o que as pessoas estão buscando dentro do teu negócio. Porque, na verdade, essa prática, inclusive, né, Gisele, a gente costuma até ouvir muitos casos de sucesso quando o dono consegue ir lá e se colocar na posição de cliente, né? Isso é um desafio. Quem consegue fazer isso normalmente acaba tendo empresas longevas, como é o caso da Colombo do seu Adelino, né? Foi meu gestor, trabalhamos lado a lado 5 anos. É a Farroupilha, né? Farroupilha é a sede. Mas o que era sempre o desafio, não só nesse exemplo da Colombo, mas como qualquer outro negócio. Nós precisávamos, muitas vezes, não contar que nós íamos fazer visita à loja, porque senão a loja, a cidade se organizava para nos receber. E aí, quando isso acontece, Sim. não é mais a vida real como ela é. Porque a vida real é o que aconteceu contigo. A vida real é atender um cliente que a gente ainda não sabe quem é, não identifica, mas a gente usa todas as técnicas de venda, de atendimento para atender bem quem quer que seja. Muitas vezes, quando as lojas descobriam que a gente ia fazer uma visita, eles se preparavam um dia antes. Sim. Então, a loja ficava mais organizada, a loja ficava mais bonita, mas aquilo não era a realidade do consumidor. Eu até falo muito, né? Eu fui diretor institucional da AESC. A AESC é a mantenedora que tem o Mãe de Deus como um dos seus hospitais, né? E na época da pandemia, Gisele, eu tive a oportunidade de tomar a vacina do Covid no escritório, dentro do hospital, no escritório, né, quando chegou o momento de tomar a vacina, mas a verdade daquela vacina para as pessoas era uma verdade do posto de saúde, de fila, né? Então, quando você está dentro de uma organização, seja de um hospital, de uma fábrica, de um varejo, você começa a ter um processo de compra e de experiência que é diferente do cliente tradicional. Você começa a ter acessos, o meu lado eu trabalhava nos bombeiros, nós também recebia a vacina normal, era só ir lá fazer. Passava na frente de todo mundo, tinha um acesso diferenciado. De novo, né, é um acesso legal, é um acesso ok, mas ele não é o acesso que eu chamo de verdadeiro sobre a ótica do cliente final. O verdadeiro acesso é um cliente que entra em fila, que enfrenta problema para fazer um cadastro, que tem falta de informação. Então, voltando e retomando um pouco da história do fluxo aqui da BIS, né, da BIS Mindset nos seus clientes, então a gente valoriza muito a etapa da porta para dentro, muito a etapa da porta para fora, e a partir daí a gente estrutura planos de ação. Né? Porque quando você faz essas análises da porta para dentro, da porta para fora, você termina com uma conclusão que é o que nós precisamos ajustar, melhorar e promover da porta para dentro, que permite que a gente consiga trazer mais negócios que estão lá do lado de fora da porta. E aí sim, né, Gisele, dependendo das características das empresas, a gente pode tomar planos de ação completamente diferentes. Então você pode ter um hospital que tenha um conjunto de necessidades de mudança. Cara, esse hospital ele precisa melhorar a sua porta de atendimento, ele tem uma oportunidade de abrir um pronto atendimento que ele não tem. Ele tem a oportunidade de ter um serviço, um atendimento que hoje ele não tá prestando. Tem uma clínica que hoje tem um tipo de exame que não está fazendo, mas o mercado quer comprar aquilo. Sim. Né? Então a gente, vamos dizer assim, o resultado da nossa do plano que a gente gera para os nossos clientes, ele é fundamentado pelas análises do mercado, que é da porta para fora, e análise do que o cliente é hoje, né? E aí tem um grande diferencial, e esse realmente eu passei uma vida
não tendo isso e a gente precisou talvez montar a própria empresa para resolver isso. A gente não dá só as ideias, Gisele, a gente fica para executar junto com o cliente. Diferentemente de uma consultoria geralmente ela te dá uma ideia, te entrega uma ideia e ela vai embora e ela diz, Gisele, boa sorte, corra atrás agora da implementação disso. Nós não fazemos isso. A gente tem sempre uma relação de pelo menos 1 ano com os nossos clientes, porque a gente diz para eles o seguinte, eu sei que tu tem um monte de coisa para fazer no dia a dia, e eu sei que se eu te der uma boa ideia e te deixar sozinho, tu não vai fazer. Então o que a gente faz? A gente te dá uma boa ideia e a gente fica junto contigo e te ajuda a fazer. E é por isso a gente diz, olha, cara, para a gente ajudar a fazer, a gente precisa de um tempo. Então, as nossas relações hoje com clientes grandes, médios e pequenos é pelo menos sempre de 1 ano, né? Porque a gente tem sempre que prever o tempo de executar. E é assim, hoje nos negócios, uma boa ideia sem execução não adianta, né? Porque você tem uma boa ideia e depois fica engavetado, porque não tem quem faça, não tem quem implemente, né? Então, a gente fica e ajuda a efetivamente fazer. E depois da execução, pelo que eu vi, tem a curadoria para fazer antes ali, planejamento, pôr em prática, a execução, e depois dessa execução também tem a consolidação, tem que manter isso sendo feito, né? E aí tem que ter uma outra conversa que a gente falava depois, antes da entrevista, a gente conversou bastante no bastidor aqui, do pós-venda, né? Depois desse sistema implementado dentro da minha empresa, como que eu faço para consolidar isso? E outra, tem alguma coisa a mais para fazer? Como vocês acompanharam dentro desse período, talvez vocês viram coisas que nem tinha sido tratado na primeira reunião. Então tem coisas que dá para implementar depois também. Né? E outra, credibilidade que o teu cliente muito provavelmente tem. Pô, eu peguei aqui, eu estava no ponto A. Ele me entregou no ponto B para o C. Ele conseguiu fazer crescer. Eu confio nesse cara. Eu preciso dele, que ele continue aqui comigo. Então, esse acompanhamento. Só tem uma pergunta dentro desse ano aí. A tua equipe ajuda no operacional da empresa que te contratou ou é só mentoria, consultoria? Se não é consultoria, qual é o nome que tu dá para o treinamento de vocês? O que a gente mais usa é assessoria. Assessoria. Tá? A gente faz uma diferença. Consultoria, a gente entende que a consultoria é o processo que chega ao ponto de te dar um conselho. Uhum. Tá? Isso a gente chama de consultoria. A gente faz isso, mas a gente entende o seguinte, só um conselho sem te ajudar a implementar, não vou dizer que não tem valor a consultoria, tá? Mas ela provavelmente ela até frustre o cliente de ele enxergar uma boa ideia, mas que ele não tem capacidade de implementar. Então a gente usa muito a palavra assessoria, que é depois da etapa consultoria, a gente ajudar a fazer. A questão operacional, Gisele, em alguns momentos a gente tem sim o envolvimento operacional. Quando é que o envolvimento operacional de estar dentro da empresa, executando atividades mais operativas? Quando a gente entende que para atingir o resultado que a gente previu, tenha que entrar no operacional. E aí a gente entra também. Porque, vamos lá, o sucesso do nosso negócio, como empresa, é fazer o cliente satisfeito. Claro. E satisfeito de melhorar o resultado hoje e de forma continuada. Se é quando a gente percebe que o cliente não consegue fazer, não tem recurso para fazer, não tem senioridade na sua equipe para fazer, a gente entra em campo para garantir que aquilo possa rodar. Então, assim, se eu pegar o que aconteceu nos nossos últimos 30 dias, 60 dias, tem muita carga de penso, de estratégia, mas também tem de mão na massa junto com o cliente, porque a gente sabe que nem só de cérebro as coisas funcionam. Então, a gente precisa entrar muitas vezes na operação. É claro que essa entrada na operação, ela precisa ter uma espécie de início, meio e fim, né? Porque se eu entrar demais na operação, vou tirar uma hora de pensar menos. Sim. Né? Então, assim, a gente tem essa entrada,
E essa entrada é uma entrada muito estratégica para garantir que as coisas aconteçam. Muito bem. Muito bem agora, né? Muito bom, tá? O pessoal da produção brinca comigo, tem um bordão. Depois que o convidado dá uma entrevista, dá uma resposta bem consolidada, muito bom. Sem muito comentário em cima. Boca a boca é a melhor propaganda da história. Quando um fala para o outro fala para o um, isso ajuda a crescer, a divulgar um projeto, um trabalho, uma empresa, muito mais que muita propaganda de marketing feita com um gasto de exorbitantes. Mas isso sustenta o crescimento a longo prazo, esse boca a boca, esse para fora da porta? Olha, cara, eu vou te dizer que eu concordo em gênero, número e grau que o boca a boca, né, de uma forma mais sofisticada, a indicação de um cliente para outro cliente continua sendo, e no caso da saúde, ele é mais forte ainda, tá? A indicação de um paciente que indica um médico para outro paciente é, sem dúvida nenhuma, o melhor e mais robusto marketing que nós podemos imaginar, né? Se a gente pensar na essência disso, é alguém que experimentou o serviço, né? Alguém que foi no consultório, que tratou e ele tem uma propriedade, uma legitimidade de indicar. Esse é, Gesiel, o verdadeiro influencer que a gente deveria seguir, né? A gente vive uma sociedade onde os influencers são muitas vezes aqueles caras que não passaram pelas experiências, não viveram aquelas experiências, indicam por fama, por compra de audiência, né? Mas o paciente que foi atendido, que passou por aquele consultório, que passou por aquele exame, pelaquela cirurgia, e ele pega e indica para o próximo, ele é sem dúvida nenhuma o maior marketing. Esse processo, ele é o processo que garante longevidade, que são pacientes indicados por outros pacientes. Mas eu quero ressaltar um ponto bem relevante na tua pergunta. Será que são suficientes em quantidade para poder sustentar o negócio? E aí tem um grande desafio. A resposta é não. Não é quantidade suficiente, né? Porque se a gente pensar que a gente precisa que um paciente seja atendido e aí ele indique um outro, né? A gente não pode ficar isso leva tempo, né? Leva tempo, né? Mas o que a gente normalmente indica? De que a divulgação, a compra de marketing, de mídia, ela possa muitas vezes potencializar essas experiências de bem-sucedidas. Então, vou dar alguns exemplos aqui de alguns clientes nossos, né? Clínica de cirurgia bariátrica, né? Clínica, paciente que não só fez a cirurgia, que de novo, né? Muitos fazem a cirurgia, mas essa nossa clínica, nosso cliente, a nossa estratégia é que essa pessoa seja cuidada por pelo menos 18 meses. Porque 86% do paciente que faz cirurgia bariátrica volta a ganhar peso. Pô, se isso é uma verdade, a estratégia que a gente montou para essa clínica é de que ele seja cuidado por 1 ano e meio, para não virar uma pessoa igual a todas as outras que volta a ganhar peso. Então ele opera e ele tem um programa de cuidado com nutricionistas, com fonoaudiólogos, com psicólogos, que fazem com que por 1 ano e meio ele não se descuide a ponto de voltar a ganhar peso, né? Dentro desse processo, a gente tem uma amostra muito representativa, um paciente de mais de 100, 120 quilos que consegue voltar para 70, 80 quilos. E esse cara, a voz dele, a palavra dele, o depoimento dele é o principal post, é o principal card de WhatsApp, é o principal post de Instagram que a gente pode ter, porque é um testemunho, é transformar. Então, nesse caso,
a gente está usando a opinião do paciente, um paciente satisfeito, um paciente que passa pelo processo, que tem os resultados bem obtidos, e aí a gente, obviamente, com consentimento dele, a gente usa muito dessa experiência, não só esperando que ele conte para o seu grupo de amigos, mas a gente usa boa parte desse depoimento. Por isso que a gente normalmente vê, e no nosso caso a gente recomenda muito, é de que muito das suas redes de saúde, das redes, dentro, obviamente, dos limites que são permitidos pela própria legislação de marketing, de geração de conteúdo, elas possam trazer opiniões de pacientes, opiniões de pessoas que já passaram pelo processo, né? Cuidando, obviamente, né, para proteger as informações, mas o ideal, né, é de que a gente possa ver muito, quando a gente abre rede social, quando a gente abre site, quando a gente abre os canais de comunicação, a gente enxergue que aquele consultório, que aquele hospital, que aquela clínica tenha muita referência dos próprios pacientes e não só a referência dele mesmo, falando Sim, bem dele mesmo. Claro. Né? Então, acho que esse é um ponto de aceleração. Aqui a pergunta que tem aqui, ela é quase a que eu faria para ti anteriormente, quando a gente estava falando ali tá no início, o pequeno, o médio e o grande. O médio, o grande e o pequeno, eles podem crescer ainda mais. Crescer sem estrutura é mais perigoso que não crescer. Não tenho dúvida. De novo, né? Tem uma coisa, até esses semanas aqui eu postei nas nossas redes, né, um vídeo falando sobre a gente assina, Gisele, de que a gente é uma assessoria que ajuda a acelerar negócios, tá? E a aceleração de negócios, o crescimento que não vem junto com estrutura, ele lá na frente ele cobra o preço, porque você acaba não entregando aquilo que você prometeu, né? Então, eu sou muito fã do Jim Collins, que é um escritor que tem acho que no meu livro assim que eu já li, reli várias vezes. Jim Collins, né? Ele fala sobre o crescimento, né? As empresas que crescem por as suas próprias escolhas, são as empresas que crescem ao mesmo tempo que elas também crescem as suas entregas, crescem as suas estruturas operacionais para conseguir crescer e garantir a qualidade de entrega para os seus clientes, né? Então, o que acontece muitas vezes, assim, em alguns crescimentos rápidos e exponenciais, a empresa cresce 100%, mas a estrutura logística não cresce. Claro. A empresa cresce 200% e é a mesma quantidade de funcionários. Então, em alguns casos você pode ter eficiência, né? Você pode ter uma taxa de crescimento da sua venda maior que a sua taxa de estrutura. Mas quando ela descola muito, a probabilidade de que aconteça uma ruptura na entrega ela é grande, né? Então, o que acontece? É o seguinte, eu coloco uma clínica nova, eu digo que a minha clínica é aberta 24 horas, eu prometo que lá tem todas as especialidades, e aí o que acontece? Os clientes vão lá. Claro. Os clientes vão procurar. E aí eu descubro que... Todas é todas, né? Eu descubro que nem todas é todas. Isso. Eu descubro que aquele neurologista que está escrito lá, que temos neurologista, ele na verdade é só uma terça a cada 15 dias. Não é às 24 horas. Não é às 24 horas. Aí é complicado. Eu descubro que daí se o meu filho é criança não pode. Então, o que acontece? Você tem, num primeiro momento, você talvez consiga... Eu vou te dizer uma coisa. Não é difícil crescer venda rápido. Não é. Fazendo algumas promessas comerciais mais agressivas, crescendo o que a gente chama, aumentando o acesso. Eu digo que eu trabalho mais tarde, que eu tenho mais serviços, que eu tenho mais produto, que eu tenho melhor preço. Então, geralmente, esse motor de crescimento de venda não é difícil de a gente dar uma acelerada boa nele. A questão toda é o que vem por trás depois, porque se o preço baixar e botar a gente para dentro, a minha pergunta é, tem margem para sustentar a operação depois? Se a gente abrir
e ficar mais tempo aberto. A gente tem funcionário qualificado para atender o cliente a qualquer hora, porque eu não posso ter um atendimento diferente às 9 horas da manhã, um atendimento às 8 horas da noite. O cliente bem atendido das 9 da manhã tem que ter a mesma qualidade das 8 horas da noite, porque senão, como a gente acabou de falar aqui, se a gente entende que o melhor marketing é o cliente satisfeito, uma hora esse negócio ele vai quebrar, porque vai começar o boca a boca. Claro, aí funciona o boca a boca melhor que para vender. Né? Para destruir é mais fácil que vender. Vamos pensar muito aqui, né? Nós temos um negócio que não é da saúde, mas nós temos um posto de gasolina que diz que fica 24 horas. Cara, se ele fica 24 horas, a tua tendência é que se tu for lá às 10h30 da noite, talvez você espere ter um salgado lá com uma qualidade do mesmo salgado às 8 horas da manhã. Mas não é uma verdade. Sim. Né? Ele já está lá dormindo, já está um bom tempo lá, endurecido. Então, uma experiência é diferente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa prometer coisas para o seu cliente alinhadas com a sua entrega. O que você pode dizer é que talvez a tua bomba de abastecimento seja 24 horas e de que o setor de... O RPM. Conveniência. Que conveniência, ela é 24 horas, aquela conjunto de produtos, cara, que são produtos que você pega, você leva, não são produtos que são preparados. Assim, eu sempre aprendi. Ser mais específico te ajuda, né? Nesse ponto. Eu acho que ajuda. Talvez você não tenha tanta corrida aquela que para todo mundo ir lá, mas você tenha as pessoas que foram para lá e recebem aquilo que elas estavam esperando. Claro. Né? Eu acho que eu sempre vi muito assim, Gesiel, de que o grande insatisfação dos clientes não é nem por qualidade de produto, às vezes. É pela diferença daquilo que foi prometido com aquilo que foi entregue. Se você lembra que, né, a gente né, muito provavelmente sempre usa muito aquela linguagem, né, da foto do hambúrguer que está lá no cardápio para aquele hambúrguer que é entregue. Né? O hambúrguer que é entregue, ele nunca é necessariamente ruim. Mas qual é a grande reclamação? A reclamação é, puxa, olha o hambúrguer que me ofereceram na foto e olha o que veio. Né? Então a gente sempre fala muito de que as especializações em marketing trabalham muito isso, que a gente chama de dissonância cognitiva do consumidor, né? É quando tu tem uma promessa, tem uma expectativa por essa promessa e no fundo a entrega é muito abaixo. Né? Então isso muitas vezes é o fator gerador de reclamação no Procon, no Reclame Aqui. Não são necessariamente reclamações porque você foi roubado, enganado, mas são reclamações por uma falta de equilíbrio de comunicação entre promessa e entrega. Né? E acho que na saúde é assim também. Né? Isso a gente estava conversando aqui antes, né, sobre uma clínica de multiespecialidades aí no interior do estado. Sim. Né? Se você vou te apresentar para o pessoal lá. Se você montar essa clínica com a proposta certa, com os horários certos, for transparente, até vou te dizer mais. Se entre você dizer, nós temos o neurologista, e você assim, todas as terças temos neurologistas, talvez você não perca nenhum paciente por dizer o que é certo. Claro. Inclusive, organize a sua demanda, né? E você tenha sempre uma relação equilibrada entre promessa e entrega. Que beleza, hein? Falta posicionamento do mercado da saúde? Cara, eu acho que a palavra falta, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é a grande oportunidade do momento, tá? Sim. Porque é importante a gente ver oportunidade na falta. Porque se eu ficar focando só no que está faltando, eu não vejo a oportunidade. É isso. O que a gente vê aí, então assim como a gente fala muito de desafios, de dificuldades na saúde, eu também enxergo muita oportunidade. O que a gente vê em tudo que a gente estuda, Gesiel? O seguinte,
a gente está tendo uma mudança, nós estamos crescendo a visão do consumidor por especialidades, busca por especialistas, né? O médico, o dentista, o profissional de saúde, não só o profissional de saúde, tá? Eu poderia fazer essa fala sobre qualquer profissional, pelo advogado, pelo contador, pelo economista, enfim. Todo conhecimento que foi até então valoroso como generalista, como um cara de conhecimentos básicos, ele está perdendo o mercado e ele vai ser engolido, inclusive, pela inteligência artificial. Tudo aquilo que é básico, a inteligência artificial vai suplantar. Porque, assim, vamos ser bem sinceros aqui para todas as profissões. Se é básico, provavelmente, dando 2 cliques na internet, você encontre o mesmo conhecimento daquilo que é básico, né? Então, para mim, o médico básico vai ser substituído por uma telemedicina no celular, o advogado básico vai ser substituído pelo chat GPT, o economista, que eu sou básico, vai ser substituído por qualquer outra ferramenta, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, e a gente tem recomendado, que as pessoas se especializem, que elas aprofundem seus conhecimentos, né? Não basta só ser o cara que se especializou em fazer profilaxia na odonto. Ele precisa entender muito mais que isso se ele quiser segurar o GZL, se ele quiser ter uma relação de negócio mais ampla com o GZL. Ele precisa estudar mais do que isso, né? Ele precisa entender que a hora que esse paciente sentou na cadeira dele, ele tenha uma gama de conhecimento para explorar mais esse cliente do ponto de vista também de negócio, né? Então, todo profissional, a gente tem indicado que ele busque especialização, que ele busque mais conhecimento e ele busque posicionamento, né? Para que ele busque o que a gente chama também de referência, para que ele vire referência, para que ele se posicione, para que ele consiga posicionar o trabalho dele como alguém que é diferenciado, que é especialista, até porque as pessoas estão hoje, né, a busca por saúde hoje, Gisele, ela é uma busca por saúde onde tu tem o paciente que tem dor no joelho, mas ele também é um paciente oncológico, que ele também tem diabetes, que ele também é hipertenso. Então, assim, ele tem muito, especialmente a saúde mental, né? Então, assim, a gente nunca teve tanta diversidade de problemas, né? Eu acho que se a gente voltasse... Amanhã eu estou indo no meu psiquiátrico, eu fui diagnosticado com TDAH impulsivo. Pois é, acho que só na discussão do TDAH nós temos diversos espectros. Sim. Ele diz que tem vários fatores que levam ao diagnóstico e o meu é de impulsividade. Não é falar o que pensa, é fala e nem pensa, às vezes. Então, eu já trato isso há mais de 3 anos, então sei como isso funciona e sei quem era o Gesiel do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que eu brinco. Mas por que eu sei disso? Porque teve um profissional que me ajudou. Se eu tivesse lá em casa conversando com as paredes, que nem eu fazia, não ia resolver muita coisa. Mas sabe que ao mesmo tempo, olha que negócio bacana, né? Que eu falo do desafio, mas também do encontro com a oportunidade. O desafio é que esse médico, esse profissional, ele foi educado a resolver, talvez, aquela dor específica do Gesiel. Por outro lado, o mercado e o paciente está dizendo assim, cara, mas olha, eu tenho muito mais do que essa dor. Eu tenho uma dor, mas eu tenho X TDAH, eu tenho X pressão arterial, eu tenho dor nas costas. Eu sou é um combo de problema. Um combo de problema, né? E assim, quando você tem um combo, vamos chamar de combo de problema, você pode entender se você quer ser um médico que você tenha mais ou menos possibilidade de tratar o combo, né? Você pode não querer. Você pode ouvir aquele combo de problema e dizer, cara, nada disso é comigo, só uma coisa aqui é comigo e ponto final. Você pode fazer isso,
a tendência é você ter diminuição de mercado, diminuição de paciente e, circunstancialmente, se esse teu conhecimento for muito simples, muito superficial, você ser engolido até pela IA, né? Mas o que a gente tem visto, né, Gisele? Eu tenho uma relação bem próxima com a ortopedia, né? Então, o médico ortopedista, talvez mais do que qualquer outra especialidade, ele sempre foi muito focado em resolver o braço quebrado, né? A ruptura de ligamento, né? O que esse novo ortopedista está aprendendo? Ele está aprendendo que ele tem que ter um portfólio de conhecimento para prevenir, para cuidar do ponto de vista longevo, né? Então, assim, não é só no paciente o cara do braço quebrado, porque o cara do braço quebrado, ele tem, como a gente estava falando assim, ele tem um antes do braço quebrado, ele tem um depois do braço quebrado, ele tem a medicina do esporte, ele precisa fazer com que esse cara se recupere, e ele se recupere não só para ele voltar a andar, ele precisa se recuperar para voltar a andar e em alta performance, né? Então ele precisa estudar a medicina do esporte, ele precisa entender regeneração, reposição com célula-tronco, reposição hormonal, ele precisa aumentar o leque de conhecimento dele para que a agenda dele com o paciente ela possa continuar aquecida, porque senão ela vai minguar, né? Porque o próprio profissional está estudando menos, está se capacitando, está se desenvolvendo menos, né? Então, eu acho assim, para quem está nos ouvindo, eu diria assim, olha, se nos últimos 1 ou 2 anos você não fez algum curso que adicione conhecimento, eu ficaria bastante preocupado. Porque o mercado está numa velocidade, a cabeça do paciente está numa velocidade muito grande, né? Então, se você olhar para trás, teus últimos anos, e não tem um curso, uma especialização, uma adição de conhecimento, não desenvolver um novo produto ou um novo serviço, a probabilidade é de que a gente tenha o início da nossa palestra aqui, que é por que as empresas de saúde não crescem. Complicado, gurizada. E agora tu tá falando e tu tá falando comigo, né? Eu realmente agora eu tô fazendo um treinamento de desenvolvimento pessoal da Dale Carnegie, não sei se tu conhece. Dale Carnegie e várias grandes empresas põem lá seus gestores, aí já entenderam que tem que começar de cima. É o diretor, é o presidente, eles têm que fazer para poder entrar na mentalidade e aí começar a trazer aí o gerente, o comercial, aí começa o pessoal. Porque não adianta o Gesiel, o cabeça de lata, entrar lá, fazer o treinamento e tentar trazer para o presidente. O que tu quer com ideia de livro? Se a minha empresa funciona há 40 anos dessa maneira, aí vem aquela cabeça retrógrada que não vai aceitar. Então, se atualizar é importantíssimo. Eu fui bombeiro durante 12 anos. Bombeiro voluntário, fiz o curso de bombeiro civil e aí trabalhei num quartel voluntário. Quando eu entrei, o sistema de atendimento de resgate veicular era ABCDE do trauma. Aí era a abertura de vias aéreas e tal, era o ABCDE do trauma. Quando eu fui fazer a reciclagem, o instrutor falando com a maior naturalidade do mundo. XABCDE do trauma. Tinha um X na frente. E eu comecei a procurar na Potilma, que X é esse aí, cara? E comecei a me bater, né? Eu estava desatualizado. Eu era um instrutor de resgate e não sabia que tinha mudado a nomenclatura. O que era o X do ABCD do trauma? O X quer dizer controle de hemorragia. Se tu chegar num acidente, a primeira coisa que tu tem que fazer é estancar o sangramento. Isso até a gente tinha por intuição fazer isso, mas não estava no protocolo. Se eu fosse dar uma instrução para alguém, eu estaria dando uma instrução desatualizada. E sendo eu alguém que vivia o processo, e quantos estão vivendo a sua clínica lá e não está atualizado? Isso é muito preocupante, cara. E aí tu como gestor, não te incomoda eu te chamar de tu, né? Não, claro que não. Tu como gestor, tu incentiva o teu parceiro, o teu colaborador, o teu funcionário, o teu sócio a se desenvolver também, o teu associado a fazer esse desenvolvimento pessoal? Não, tem que ser. Porque, deixa eu pegar 2 pontos, né? Essa tua pergunta do estímulo, do desenvolvimento, do conhecimento, e a outra, como tu trouxesse aqui, desse referência do treinamento do Dale Carnegie e começar por cima,
Vou dividir contigo aqui para a tua audiência duas questões importantes. A primeira é que, geralmente, quando a gente, os nossos clientes, ou com quem a gente conversa, é sempre importante que a cabeça de quem decide ela esteja aberto a esse processo de desenvolvimento, de crescimento. Eu vou fazer aqui um raciocínio muito simples, que é um raciocínio que a gente aprende lá na quarta série, que é um raciocínio de matemática muito simples. Nós estamos em 2026. Nesse ano de 2026, todos que nos ouvem aqui, talvez tenham dado o seu melhor no ano de 2026. Tenham levantado cedo, tenham trabalhado, tenham a sua empresa, o seu produto. Porém, todos querem que em 2027 querem crescer 20%. Se em 2026 eu dou o meu melhor e eu quero crescer 20% em 2027, precisa existir a consciência e a humildade de que alguma coisa nova precisa acontecer. É matemática. É matemática. Se a gente deu o nosso melhor em 26 e a gente quer crescer 20% em 2027, algum fato novo precisa acontecer. Ou é um novo produto, ou é uma nova estratégia, ou é uma nova campanha, não importa o que é, mas alguma coisa nós temos que adicionar aquilo que a gente está fazendo. Aquilo, muitas vezes, vem do nosso trabalho, que é dizer o que é que precisa ser adicionado. Agora, se o gestor da empresa entende que nada precisa mudar, porque é assim há 40 anos, porque sempre foi assim, a minha pergunta é como é que vai crescer 20 se nada vai mudar? Tem só uma forma de acontecer crescer 20 sem mudar nada. É de que os ventos macroeconômicos que não dependem de você te ajudem. Mas é assim como eles podem te ajudar, eles podem te prejudicar. Exemplo, a gente não fez nada, mas o dólar mudou. A gente não fez nada, mas teve uma crise. A gente não fez nada, mas teve uma enchente. Só que quando o teu negócio e a tua estratégia está dependendo dessas coisas que não dependem de ti, você está num mar, como se fosse boiando no mar revolto. Ou seja, você não está com nenhuma guia. Você está com os dedos cruzados esperando que o teu negócio melhore por fatores que a gente chama na economia de fatores exógenos. São fatores fora da tua empresa. A gente nunca recomenda que o teu negócio dependa única e exclusivamente do que o governo vai fazer, do que os Estados Unidos vão fazer, do que a China vai fazer. A gente recomenda que o teu negócio dependa de um plano que é teu. É óbvio que esses fatores influenciam, mas a gente não recomenda que teu plano de crescer 20% para o próximo ano dependa do Trump, dependa do Lula, do Bolsonaro, né, de qualquer que seja. Né? Quando a gente olha a perspectiva do desenvolvimento, a gente costuma dizer assim, olha, talvez uma das coisas dessas alavancas que precisam é esse desenvolvimento, Gisele. Esse aprimoramento de conhecimento do gestor. Porque se a gente precisa fazer alguma coisa diferente para o próximo ano, muito provavelmente essa diferença está ligado com aprender algo novo. Olhar sobre uma perspectiva nova, né? Então, assim, a gente geralmente, até mesmo o plano de ação, muitas vezes, que nós recomendamos para os nossos clientes, é fazer com que os gestores se desenvolvam, se capacitem, né? Diz assim, olha, cara, nós precisamos fazer com que a empresa cresça. Bom, então teu gestor comercial ele precisa ganhar algum conhecimento a mais para ele poder crescer 20%, porque como ele está, é o resultado de 2026. Então, como é que vai crescer se ele não tiver também um desenvolvimento? Né? Tiago, as empresas de saúde hoje sabem precificar o seu serviço? Como que vocês podem auxiliar as empresas para fazerem isso? Estão cobrando demais, estão cobrando de menos, não estão cobrando? Como eu precifico o meu serviço e a minha entrega? Olha, Gisele, a gente tem acho que uma particularidade, né? A indústria da saúde, o segmento da saúde, ele tem uma diferença em relação a todos os outros segmentos, né?
que é a precificação com base e entendendo que existe uma operadora de saúde, muitas vezes, no meio do caminho. Então, hoje, não basta apenas o profissional de saúde montar o seu negócio, montar a sua clínica, né, montar o seu serviço, precificar para o consumidor final. Isso pode acontecer na precificação para um procedimento particular, mas, via de regra, o mercado ainda é muito dependente dos planos de saúde, né? Então, o que a gente costuma orientar os nossos clientes? Existe, né, o valor ou o convênio, né, dos planos, a Unimed, o Sul América, o Bradesco, o próprio IP, né? É difícil. Dr. Clean, que é nosso patrocinador lá da rádio. Dr. Clean é um convênio que cresce muito aqui no mercado do Rio Grande do Sul. Né? Esses convênios, eles têm sim um lado positivo, que é a geração original de demanda, né? Então, eles são importantes para os negócios, né? No entanto, como qualquer plano, eles vão apertar de forma crescente e continuada as margens do negócio. Então, assim, o médico que está nos ouvindo aqui, com certeza está cada vez recebendo um pouco menos, porque essas operadoras de saúde vão apertando, porque os custos são crescentes, né? Então, mas o que a gente, uma das coisas que nós entendemos, e aí quando tu me pergunta, os negócios de saúde sabem precificar, a nossa visão é de que não sabem aproveitar a oportunidade de precificar melhor. Então, não significa que estão precificando errado ou certo. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Quando você tem um cliente que vem até o seu consultório, ele vem com a carteirinha do convênio e ele vem para fazer um procedimento específico. Ele vem com a carteirinha da Unimed, da Doctor, ou vem até com a carteirinha do IP e ele vem lá para fazer a consulta oftalmológica. E aquela consulta está coberta pelo plano. Pois bem, a minha reflexão, a reflexão que nós fazemos para muitos nossos clientes é: tem alguma coisa que a tua clínica tem para oferecer de cuidado para esse paciente que não esteja no plano? É o que a minha dentista fez comigo. Porém, seja importante para o paciente? A resposta é: tem. Que legal. E muito. E eu vou te dar o maior exemplo deles. Hoje, um convênio que ninguém mais quer atender, que é o IP. O IP não é um código de pessoas com pouco recurso. Não é. O IP é um plano de saúde do funcionalismo público. Isso não significa pessoas que não tenham capacidade de investir numa trilha de tratamento valoroso e que possam bancar de forma particular, além daquilo que não está coberto pelo plano. Então, o que a gente vê normalmente? A gente vê normalmente clínicas, hospitais, negando atendimento ao consumidor, porque não querem receber tão pouco por aquele procedimento, mas ao invés disso, a nossa reflexão é sempre: será que não tem outra coisa para oferecer para esses pacientes? Muito bom. Será que no consultório não dá para aceitar uma primeira consulta pelo IP, mas depois apresentar um plano de cuidado particular que não é estruturalmente coberto pelo plano? Né? Um exemplo, como eu já falei por aqui, né, sobre um cliente nosso de cirurgia bariátrica. A cirurgia pode estar coberta pelo plano, pela Unimed, pelo IP, pela Doctor, mas 1 ano e meio de cuidado, com consultas com psicólogo, com consultas com nutricionista, com consultas com fonoaudiólogo, isso tudo pode fazer parte de um pacote que é particular, porque não é coberto pelos planos, e pode estar tudo certo para todos, ou seja, está muito bom para o paciente, que é melhor cuidado, ele tem essa possibilidade de aportar um recurso adicional e isso rentabiliza o negócio. E porque ele entrou ali com o plano, ele tem uma condição diferenciada, ele tem um parcelamento diferenciado para o acompanhamento. O teu depoimento aqui do que tu trouxeste, a tua experiência com a tua dentista, é um ótimo exemplo disso. Você vai até a dentista com um plano na mão,
Para fazer uma limpeza simples. Você tem clareza do que o plano cobre, você faz isso coberto pelo plano, mas lá naquela clínica, o olhar de negócio dessa clínica, também o olhar assistencial dessa clínica, entende que pode te oferecer algumas coisas que não estão cobertas pelo plano, mas que cabem no teu bolso. Cabem, e aí isso fecha um modelo que a gente entende. Por isso que quando eu falo sobre precificação, eu acho que é um outro grande assunto em aberto de potencial para empresas de saúde. E me apresenta uma solução que eu nem sabia que precisava, de um problema que eu nem sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha mais esse acompanhamento que eu necessitava fazer, que era uma sensibilidade na gengiva, que eu nem me toquei de falar, mas ela, nas perguntas dela, identificou e já me apresentou a solução. Para a gente encaminhar nossa conversa, que foi muito boa, diga-se de passagem, como que eu faço para, em termos de negócio, me destacar nesse meio competitivo que é a saúde hoje? Cara, eu acho que se a gente pudesse resumir algumas coisas que nós falamos hoje aqui, um grande desafio e ao mesmo tempo oportunidade é o que a gente chama de desenvolver autoridade. A autoridade, mercado, vamos dizer assim, o oceano a gente chama de oceano vermelho, né? O oceano parece que tem muito médico, tem muita clínica, tem muito hospital, tem convênio, né? Assim, o mercado está muito, nas analogias de negócio, né? O oceano está muito vermelho. Como é que a gente faz para criar e desenvolver o tal do oceano azul? Buscando autoridade. E a autoridade, ela combina com várias coisas que nós falamos aqui. Tem que estudar, tem que se diferenciar, tem que investir, tem que fazer o novo, tem que fazer o diferente, né? Então, assim, não dá Tem que ouvir o cliente. E muito desse fazer o novo passa por ouvir o cliente. Tem que pedir ajuda, não pode tocar o negócio sozinho. Cara, assim, de novo, não vai sair do Oceano Vermelho sem fazer alguma coisa diferente, se estruturar para poder se destacar e desenvolver autoridade. Eu acho que aqui, quem hoje se a gente olhar, quem são os caras mais bem-sucedidos é aqueles que criaram autoridade. Eu sou o cara que entende de robótica, eu sou o cara que entende de longevidade, eu sou o cara diferenciado no tratamento odontológico, mas todos eles buscaram um desenvolvimento diferenciado também, adicional. Então, acho que o grande ponto é buscar um posicionamento e buscar autoridade na saúde. Para a gente encerrar, então, quero te presentear aqui com a caneca do nosso podcast, para que tu possa tomar teu cafezinho, teu chazinho, tua aguinha em casa, deixar um convite para voltar. Eu tenho certeza que tem muito mais conteúdo para a gente abordar. E para encerrar a nossa conversa, uma dica para quem está entrando no mercado e uma mensagem final para todos os nossos ouvintes aí. Nossos ouvintes, eu acostumado com rádio, né? Os nossos telespectadores. Eu acho que a minha dica de novo, assim, a consciência de que saúde, mais do que nunca, precisa ser olhada como negócio. E esse desafio de olhar como negócio é um desafio de buscar apoio e ajuda nesse processo, né? Fazer um desenvolvimento como gestão e buscar apoio profissional para essa etapa de negócio, sem que a etapa assistencial de saúde seja relegada para segundo plano. Esse foi o Thiago Baix, muito obrigado, o economista que não economizou em conteúdo para a gente aqui. Muito obrigado pela tua participação. Querido. Valeu. Espero que tenha gostado do papo. Eu aprendi demais contigo, muita coisa eu anotei aqui, vou tentar colocar em prática. Vou colocar em prática e se não funcionar, a gente pivota e faz de novo. Obrigado por tudo, seja sempre muito bem-vindo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Compartilhe o vídeo com quem você sabe que merece esse conteúdo e até a próxima. Tchau, gurizada. Valeu!